Anvisa mantém a proibição da venda do cigarro eletrônico no Brasil. Ué, mas era proibido? Eu vejo tanta gente usando. Para descobrir se faz sentido proibir a venda de um produto que se diz mais seguro do que o cigarro branco tradicional, vamos entender a verdadeira diferença entre cigarro tradicional e cigarro eletrônico, que é inalado pela pessoa. Essa produção de vapor a partir de um líquido é a principal diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro tradicional, que produz uma fumaça a partir da combustão do tabaco. O vapor que sai do cigarro eletrônico se dissipa com muito mais facilidade que a fumaça e não tem fogo e cinzas. As estimativas mostram que o número de pessoas que fumam cigarros eletrônicos no mundo passou de 21,3 milhões em 2012 para 81 milhões em 2022, um aumento de 380%. E o uso está ficando especialmente comum entre adolescentes e jovens. Nos Estados Unidos, em 2018, mais de 1 a cada 4 estudantes do ensino médio confessou ter usado cigarros eletrônicos nos 30 dias anteriores à pesquisa. E no Brasil, não está sendo diferente. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita pelo IBGE em 2019, mostrou que 22% dos estudantes de 16 e 17 anos já tinham experimentado cigarro eletrônico. Esses números mostram que todos nós já vemos nas ruas. O que a ciência descobriu até agora sobre os reais efeitos do cigarro eletrônico na saúde? A queima do tabaco dos cigarros convencionais produz uma fumaça com mais de 7.000 substâncias químicas, e pelo menos 70 delas são cancerígenas. Os cigarros eletrônicos, de fato, não têm essa queima do tabaco e não geram essa fumaça. A ciência está começando a descobrir que quando algumas delas são inaladas ou vaporizadas, elas podem sim ser muito perigosas. Um dos aditivos mais preocupantes é o diacetil, adicionado para dar um sabor amanteigado ou de caramelo ao cigarro eletrônico, mas que pode provocar uma doença pulmonar grave que culmina na perda da função do pulmão. Além disso, substâncias químicas nocivas podem ser formadas quando esses aromatizantes são aquecidos junto com o glicerol, que tem em quase todo o cigarro eletrônico. Uma dessas substâncias é o formaldeído, que é sabidamente cancerígeno em certas concentrações e pode causar problemas respiratórios, irritação dos olhos, nariz e garganta e afetar o sistema imune. Parece que sou eu que tô fumando, mas não tô não, tá galera? É só resfriado. Pesquisadores também identificaram partículas de metais pesados como cromo, níquel, chumbo e cádmio nos líquidos e nos vapores dos cigarros eletrônicos, provavelmente porque eles estão se soltando da estrutura do cigarro. E esses metais estavam em quantidades maiores do que as consideradas seguras. A verdade é que nós ainda não sabemos quais são as consequências da inalação de todas essas substâncias somadas no longo prazo. Como é uma tecnologia nova, os estudos estão só começando a mostrar que o uso do cigarro eletrônico aumenta em 30% o risco de asma e em 40% o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica. Pois é, e por mais recente que seja o uso desses cigarros, eles já são os causadores de uma doença pulmonar nova, chamada EVALI, E-Cigarette or Vaping Use Associated Lung Injury. É uma doença grave que lesiona o pulmão e gera uma fibrose, causando insuficiência respiratória que pode levar à morte. Um relatório dos Estados Unidos mostrou que entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, 3 meses, foram quase 3.000 casos de hospitalização pela EVALI e 68 mortes confirmadas. E um outro grande problema que eu não mencionei, né, pessoal, é a nicotina. Ela é responsável por tornar os cigarros comuns tão viciantes. Os cigarros eletrônicos têm um outro tipo de nicotina numa outra forma, que é sal de nicotina, uma modificação que cria um vapor menos irritante para a garganta, mas não menos viciante. Estudos muito recentes estão mostrando que os níveis de dependência de nicotina entre quem usa cigarro eletrônico chega a ser 2 vezes maior do que quem fuma o cigarro comum. Mas já houve casos em que pesquisadores encontraram nicotina em produtos que se diziam livres dela. Isso é especialmente preocupante para uso por jovens e adolescentes, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. A exposição à nicotina nesse momento pode ter efeitos permanentes na memória, no humor e na aprendizagem, fora a possibilidade de desenvolver a dependência química por nicotina e ter que enfrentar esse transtorno por muito tempo. É com base em vários estudos que eu citei aqui, que você encontra no comentário fixado, que a comercialização desses dispositivos é proibida pela Anvisa desde 2009. E em 2024, uma nova resolução da Anvisa manteve essa proibição. A primeira coisa que precisa ser considerada na hora de discutir sobre a proibição dos cigarros eletrônicos é que o principal interessado na liberação deles não é o fumante, nem mesmo a sociedade com mais impostos arrecadados. O maior interessado é a indústria do tabaco, que historicamente usa várias táticas de lobby e desinformação para manter os seus produtos no mercado. O exemplo mais recente disso foi um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, que disse que, ao manter a proibição, o Brasil estaria deixando de arrecadar
3,4 bilhões de reais em impostos. Mas o estudo foi patrocinado por quem? British American Tobacco, dona dos cigarros Lucky Strike, Dunhill e vários outros. Eles afirmam que o cigarro eletrônico resolveria um problema ao invés de criar um, o que não é bem uma verdade. E os custos com o tratamento das doenças causadas pelo cigarro eletrônico? Quanto o Brasil vai gastar tratando câncer e a dependência de nicotina que não foi colocado nessa conta? Quem está pagando somos eu e você. A indústria do cigarro defende que o cigarro eletrônico é uma contenção de danos do cigarro comum, que ele seria uma alternativa. Só que com o cigarro eletrônico nós só estamos começando a entender os danos, principalmente a longo prazo. O uso do vape como alternativa é muito incerto, mas chega a ser bizarro, galera, porque se por um lado a pessoa realmente tem a capacidade de escolher começar a fumar, por outro, no momento que a dependência de nicotina se instala, meu amigo, vira uma doença. A pessoa não consegue parar a não ser que haja um tratamento ou uma força de vontade absurda diante das crises de abstinência. Quem fuma e não conseguiu parar de fumar sabe do que eu tô falando. Pensa comigo, você realmente acha que uma pessoa com dependência, ou você mesmo que está nessa situação, você tem total controle das suas escolhas? Não é fácil parar. Além disso, eles não dão todas as informações de forma clara para a pessoa tomar a melhor decisão. Não é todo mundo que vai ler artigos científicos e descobrir que o cigarro eletrônico pode viciar até mais do que o cigarro comum ou causar doenças exclusivas dele. E o pior, uma grande parcela dos fumantes afetados são adolescentes, pessoas que estão formando a opinião. O argumento da indústria é que o produto é feito para adultos, principalmente para quem quer parar de fumar o cigarro comum. Mas você acha mesmo que esses produtos coloridos com luzinha e que você pode fumar o Bob Esponja são feitos para o público adulto? A indústria sabe muito bem que quanto mais jovem um adolescente comprar o seu produto, mais tempo ele vai ficar ligado à marca. Quem acompanha aí marketing digital sabe que esse é o LTV, né, o Lifetime Value, o tanto que o consumidor vai consumir ao longo da vida. Sem contar as propagandas nas redes sociais, sempre coloridas, com pessoas saudáveis usando o cigarro em momentos de lazer, que é exatamente a mesma estratégia usada no passado, quando o cigarro era visto como um símbolo de beleza. E não podia faltar ele, o argumento de que a proibição estimula o mercado ilegal e que a liberação garantiria um controle de qualidade. Na teoria pode até ser, mas nós temos exemplos de que isso não funciona na prática. É só ver o exemplo do cigarro comum. Mesmo a venda dele sendo liberada no Brasil, 49% dos cigarros consumidos em 2020 eram contrabandeados. Ou seja, liberar a venda não garante que só produtos registrados vão ser consumidos. Mas mesmo proibido, a indústria do cigarro vem se beneficiando muito da falta de fiscalização rigorosa e das brechas na legislação. Hoje você encontra vapes sendo vendidos como vaporizadores de ervas ou difusores de aroma, mascarando seu verdadeiro uso como cigarro eletrônico, só porque esses produtos em tese são permitidos. Por esses motivos dá para dizer que a decisão da Anvisa em manter a proibição da venda do cigarro eletrônico no Brasil foi acertada, na minha visão, e principalmente baseada em evidências científicas de custo-benefício. No passado, foi um erro permitir a venda dos cigarros no Brasil, que trouxeram um custo gigantesco para a nossa saúde pública. Será que nós vamos cometer o mesmo erro de novo? E o que você acha? Você acha que a Anvisa está certa?